Olá, queridos, eu sou Heraldo Gabri, pastor das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, moro na cidade de Caldas da Rainha, aqui em Portugal. Graças a Deus, é mais um vídeo que o Senhor nos concede. E é claro, eu preciso pedir a você que ainda não é inscrito, que faça a sua inscrição em nosso canal, aos confins da terra. Gostando do vídeo, deixe o seu like, o seu joinha. Acione o sininho, para receber os nossos vídeos às segundas, quartas e sextas. E é claro também, se for possível, faça aí um compartilhamento com as pessoas do seu círculo de amizade, da igreja, do seu trabalho, para podermos levarmos esse canal verdadeiramente aos confins da terra. Queridos, Deus nos abençoe nessa tarde de quarta-feira. Eu quero continuar falando sobre o último vídeo. Dessa vez eu quero botar o seguinte texto: o homem consegue viver sem Deus? Existem, várias correntes, vários segmentos da sociedade que tem vários tipos de ideologias, de pensamentos formulados. Tem pessoas que já nasceram em determinado lar que não se cultua a Deus, outros não acreditam na existência de Deus. Há outras pessoas que têm reservas com relação a Deus. Eu já conversei com uma senhora no Brasil, na minha cidade, em Pádua, no estado do Rio, e essa senhora virou para mim e eu perguntei para ela: a senhora acredita na Bíblia? Ela falou assim: em algumas partes da Bíblia eu acredito, em algumas não. Eu falei: mas por quê? Ah, não, eu até acredito que alguma coisa ali é de Deus, mas a maior parte ali é do homem. Então, existem essas correntes de pensamentos. E é com base nessas ideias que eu quero fazer esse vídeo nessa tarde de quarta-feira. Ao contrário do que dizem os estetas, os ateístas, os epicuristas, através dos séculos, o homem não pode viver sem Deus. O homem pode até não acreditar em Deus. O homem pode até dizer que independe de Deus. Mas, se nós formos ver, analisar, o homem não consegue viver a revelia de Deus. Ele pode não cultuar a Deus, mas dizer que não depende de Deus é impossível. O homem pode ter uma existência mortal sem confessar a Deus, sem confessar ou admitir que Deus existe, mas não sem o fato de Deus. Não independente de Deus, é impossível isso. Vejamos o primeiro item aqui que eu separei: Deus como Criador. O início de tudo está em Deus. Falar que o homem pode existir sem Deus é como querer ter sombra sem nenhuma luz. Imagine você querer projetar a sua sombra se não há um tipo de luz qualquer, ainda que seja artificial, para vir sobre você e projetar a sua sombra. A sombra jamais vai existir sem a presença de algum tipo de luz, ainda que seja de um ínfimo pedacinho, palitinho de fósforo, uma luz bem opaca, bem fraquinha. É preciso que ela esteja ali para projetar uma sombra. O homem querer viver sem Deus é justamente querer que a sombra exista sem a presença de algum tipo de luz. Isso é fato, é realidade. E um relógio, por exemplo, como é que um relógio vai existir se antes não existir o relojoeiro? Impossível. A nossa existência depende de Deus, conforme está lá em Gênesis 1:27. A gente queira ou não queira, a gente goste ou não goste, a nossa existência depende da ação de Deus, porque Deus é o Criador. O segundo item que eu anotei é que Deus, como sustentador,
Ele continuamente nos concede a vida. Salmos 104, do versos 10 ao 32, nos fala sobre isso. Deus é a vida. João 14, 6. Toda a criação subsiste pelo poder de Cristo. Colossenses 1, 17. Note que até aqueles que rejeitam a Deus recebem o sustento dele. Mateus 5,45 diz o seguinte: porque faz com que o sol se levante sobre bons e maus, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pensar que nós podemos viver sem Deus é o mesmo que pensar que o corpo humano viva sem alimento. É impossível. Não tem como. Muitas pessoas tentam provar tudo nessa vida. Mas como provar que nós não dependemos de Deus para ter vida? Porque Deus, Ele é o Criador, Ele é o sustentador. E no terceiro item, eu quero dizer o seguinte: Deus como Salvador. Ele nos cria, nos sustenta e nos dá a salvação. Deus da vida eterna, aquele que acredita que o seu Filho tem poder para tal. Note que a verdadeira vida encontra-se em Cristo. João 1,4 nos diz isso. Todos que colocam a sua confiança em Jesus, lhe é prometida a vida eterna com Ele, Jesus. João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Enfim, para o homem ter vida realmente, ele precisa conhecer a Jesus. Ah, mas eu conheço pessoas que nunca foram à igreja, não confessam a Deus, aliás, nem acreditam que existe um Deus, são ateus. Respeito a posição de cada um, é problema de cada um. Eu não estou aqui para empurrar, falo sempre isso, para empurrar a doutrina, religiosidade em cima de ninguém, longe de mim isso. Eu estou apenas aqui para falar a palavra de Deus, porque eu creio na existência de Deus. E ainda que as pessoas não acreditem, ainda que as pessoas não aceitem, elas só estão vivas porque Deus existe, porque Deus as sustenta. Eu só estou falando consigo aqui agora porque Deus me dá o fôlego de vida. João capítulo 17, número 3, o verso de número 3, diz que Jesus é a vida eterna. Tá? Ele fala o seguinte: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. 4. A nossa conclusão: sem Deus, o homem até tem vida física. Eu não distancio isso. Ele tem vida física, mas até essa vida física, quem dá a ele é Deus. Ele pode deitar, dormir, acordar, viver 24 horas acordado ou dormindo, não importa do jeito que ele está. Ele pode não acreditar, não aceitar, não querer, não crer, mas Deus está ali. Deus independe dele. Eu acreditando ou não acreditando, para Deus é indiferente na forma de existência. Deus nunca vai deixar de existir porque eu quero ou porque eu não quero, porque eu aceito ou não aceito. Deus vai estar sempre falando, fazendo e deixando as coisas acontecerem ao meu redor, porque Ele é Deus. Não tem como negar isso. O homem pode até ter uma vida física, mas é apenas isso. É como uma planta, um vegetal. Deus advertiu a Adão e Eva
que no dia que rejeitassem a ele, a sua presença, certamente morreriam, espiritualmente falando. Algo dentro deles realmente morreu, pois a comunhão plena com Deus acabara. O que Deus criou para ir do pó da terra à sua glória, acabou se revertendo. O homem foi criado do pó da terra para ir até a glória de Deus. Só que o homem tornou esse quadro e inverteu as posições. O homem foi criado do pó e ao pó ele agora está tornando. Por quê? Porque ele preferiu ignorar os mandamentos de Deus no jardim do Éden. Então, queridos, o que Deus criou para ir à glória do pó da terra, por pecado, por desobediência, não passa do pó da terra. Do pó foi criado, ao pó tornarás. Mas dentro de nós temos duas porções que veio de Deus, que são do céu: a nossa alma e o nosso espírito. A nossa alma é aquela parte intelectual que recebe os ensinamentos, que capta as coisas boas ou más, depende da vontade de cada um, do livre-arbítrio de cada um, e através da nossa alma nós fazemos a manutenção do nosso corpo. E o nosso espírito, que tem ligação direta com Deus, que conversa, que interage com o Espírito de Deus. Essas três coisas formam um só ser, que é o ser humano, que é o homem. Agora, nunca sem a presença de Deus. Presta bem atenção. A verdade é que o pecado, quando praticado, ele tende a dar prazer à nossa carne. Dizer que o pecado não dá prazer à carne é uma mentira totalmente absurda, porque o prazer da carne é justamente viver do pecado. Mas acontece que a nossa carne, ela perece. Ela um dia, ela vai voltar ao pó, porque do pó nós viemos, ao pó tornaremos. Tá? E o resultado é que nos leva à morte. A morte física é garantida, mas a morte eterna, ela é para aqueles que querem viver a revelia de Deus. Às vezes, a morte física e a morte espiritual acontecem ao mesmo tempo e a pessoa não consegue reverter o quadro. Por quê? Porque ela simplesmente se deixou dominar exclusivamente pelas coisas da carne. A gente vê o caso de Judas. Judas era um dos 12. Teve todas as oportunidades para ficar bem com Deus. E, no entanto, o que aconteceu? Ele, falando um português bem chulo, ele meteu os pés pelas mãos, traiu a Jesus e depois não conseguiu se arrepender, entrou num profundo remorso e acabou tirando a própria vida. No mundo, o homem não tem paz com outro homem. Pode reparar, o homem não tem paz com outro homem. Porque para ele poder ter paz com outro homem, primeiramente ele tem que ter paz com Deus. A Bíblia nos manda, tenha paz com Deus. Jesus certa vez falou: deixo-vos a minha paz vos dou. Tá? Vejamos o que o rei Salomão, ninguém tem dúvida de que Salomão foi um grande sábio, né? O rei Salomão, após uma busca pelos prazeres da vida, olha as seguintes conclusões que ele chegou. Primeiro, a conclusão que ele chegou, que o conhecimento por si só é uma tremenda de uma futilidade. Está lá em Eclesiastes 1, versos 12 a 18. Segunda conclusão que ele chegou, que prazer e riquezas também são fúteis. Está lá em Eclesiastes 2, do versos 1 ao 11. Terceira conclusão que Salomão, o sábio, o grande sábio, chegou, que materialismo é uma tolice. Está lá em Eclesiastes capítulo 2, versículos 12 a 23. A outra conclusão que o sábio Salomão chegou é que as riquezas são passageiras. Está lá no capítulo 6 de Eclesiastes.
E no final, o rei Salomão, o grande sábio, ele concluiu o seguinte, que a vida é um presente, é um dom de Deus. Eclesiastes capítulo 3, versos 12 e 13. E que a única forma sábia de se viver é temendo a Deus. Eclesiastes capítulo 12, versículos 13 e 14, que diz o seguinte: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. É possível o homem viver sem Deus? Pela palavra, jamais. Eu creio nesta palavra. Você pode crer?